Bom, agora vamos de frase do dia. Olha, a nossa frase tá bonito o nosso quadro hoje, hein? Tá linda demais, não é? Olha só. Seja forte para lidar com os dias difíceis. Até porque a gente sabe que nem todos os dias, né, gente, são flores, né? Um dia você acorda bem, outro dia você não acorda tão bem assim. Tem problemas pra gente resolver, muitas vezes ao longo dos nossos dias, da nossa semana. Então é importante a gente tentar sempre se fortalecer a cada dia, né? Sempre vencer as batalhas, saber que nada como um dia após o outro e tudo com certeza vai entrar no seu devido lugar, nos seus conformes. A gente basta não desistir, estar aqui sempre fortes para enfrentar o que a gente tiver que enfrentar, juntos e com muita fé sempre. Ó, agora eu vou receber aqui uma xará minha, xará só no nome, tá bom? Porque no tamanho ficou um pouco diferente o negócio aqui, gente. Ela é jogadora de basquete incrível. Tudo bom com você, Kelly? Dá um beijo aqui. Tudo bem, ó, é a Kelly Santos Muller, é isso? Isso. Atleta, me diz quantas Olimpíadas já que você participou, né? Quantos jogos incríveis também, prêmios, mais de 10 países que você morou também. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Oi, tudo bem? Eu preciso primeiro agradecer o convite, muito obrigada. Eu sou uma medalhista olímpica, jogo há 33 anos Uau, e joguei já em 11 países. 11 países. Joguei em 11 países, joguei 4 Olimpíadas, joguei em 34 clubes. Corinthians é o... não sei nem falar, é o meu clube 34. Que legal. Já me destacava no esporte, mas nem imaginava a possibilidade de ser uma atleta profissional. Você tinha 1,80 m Com 12 anos eu já calçava 43, tinha 1,86 m. e hoje? Hoje eu tenho 1,90 m quase. 1,90 m. Eu já comecei a diminuir. Tô com 1,89 e, assim, o que o esporte fez na minha vida foi algo, assim, maravilhoso. Realmente foi um resgate, foi transformador. Ele veio para agregar e revolucionar, né? Exatamente. E quais foram os principais desafios de quando você iniciou a carreira no basquete? O início foi muito difícil, porque eu sempre fui muito apegada com a minha família, sempre fui muito apegada com os meus irmãos, minha mãe. Minha mãe ficou viúva muito nova, ela era mais nova que eu na minha idade atual. Já tinha 4 filhos e eu era caçula. Então eu saí de casa, fui jogar no Leite Moça, que era o clube da Hortência. Saí de casa aos 12 anos, para mim foi bem pesado, foi bem difícil. E depois disso eu tive uma lesão de LCA, uma lesão muito difícil, complicada, que também foi um divisor de águas na minha carreira. Assim, me ajudou a amadurecer bastante, me organizar melhor financeiramente. Me ajudou em bastante coisa, pensando no lado positivo, né? Mas foi bem difícil, a retomada foi bem difícil, assim, pro cenário do basquetebol mundial de alto nível, foi bem complicado, mas eu consegui. Eu imagino que quando um atleta tem algum tipo de lesão, quão isso deve ser realmente difícil, tanto fisicamente quanto mentalmente, porque aquilo ali é o seu trabalho, é o que você ama fazer, é o que você faz para viver, é o seu ganha-pão. E de repente, você está limitado por uma coisa que você talvez nem tenha controle, né? Não tem culpa, não tem tanto controle assim. Eu costumo dizer que o atleta ele tem que ser muito sonhador, né? Porque você treina, um ciclo olímpico tem 4 anos. Aí você chega lá no momento crucial, você erra a última bola, perde o jogo, se classifica ou sofre uma lesão. Aí você tem que sonhar tudo de novo para daqui 4 anos ter mais uma oportunidade. Eu conheço atletas que... eu ganhei a minha medalha olímpica na minha primeira Olimpíada, mas eu conheço a história de atletas que demorou até 12 anos para ganhar uma medalha. É um sonho eterno, né? São você vários fica ali ciclos. Buscando. Que legal. E me diz uma coisa, como que foi a experiência de você conquistar medalhas, né? Você conquistou a de bronze em 4 Olimpíadas diferentes, certo? Incluindo a de Sydney no ano 2000, né? E também a do Rio de Janeiro em 2016. Eu encerrei minha carreira em 2016 na seleção brasileira, na Olimpíada do Rio. Foi muito emocionante jogar uma Olimpíada no próprio país. Eu nunca imaginei também. Foi um sonho assim... realizado, né? Realizado, que eu nunca imaginei que seria possível. E foi maravilhoso. Mas a minha primeira Olimpíada que eu ganhei medalha de bronze, na Olimpíada de Sydney, em 2000. Foi minha primeira Olimpíada. E dentro desses tantos momentos, assim, inesquecíveis, qual que você acha que foi o
mais marcante? Então, é sempre muito difícil Falar representar um o ou dois, Brasil. né? Representar o Brasil e ter poucas coisas, poucas recordações boas, né? Porque apesar de se você consegue colocar toda aquela pressão de estar jogando pela seleção brasileira e colocar isso em motivação, né? Então eu tenho muitas recordações boas, mas não tem como deixar de falar que a medalha de bronze, ela acaba me lançando ao mundo, né? Medalha olímpica, ela me lança ao mundo. Eu fui medalhista olímpica com 19 anos e dali eu fui draftada pela WNBA no ano seguinte, pelo Detroit Shock. E depois eu joguei quase 20 anos fora, por vários países. Então foi o início, assim, foi a parte marcante que me lançou ao mundo, assim, eu fui apresentada ao mundo pela seleção brasileira, ganhando aquela medalha de bronze em Sydney, em 2000. E aí, com 12 anos, você foi ao médico e aí o médico ligou para a Hortência. Ali, imediatamente, você já começou a jogar, a ter contato com basquete? Não, eu fiz com ele, faço até hoje, um tratamento ortomolecular, né, por vitaminas. Eu era bem gordinha, aí fiz uma dieta, comecei um acompanhamento. Cuidando da saúde, né? Eu tenho esse acompanhamento com ele até hoje, ele é meu médico até hoje. Poxa. Tanto que eu jogo, eu já tenho 44 anos e ainda sou atleta, ainda estou em atividade pelo Corinthians. E eu tenho muita gratidão a ele, é isso, Dr. Eduardo Gomes, porque em momentos difíceis da minha carreira, por exemplo, quando eu me lesionei, eu voltei eu quase cheguei à obesidade, que é muito difícil, foi muito brusco. Eu estava na Itália e eu seria uma das melhores, talvez a melhor estrangeira daquele campeonato, aquele ano. E naquele ano eu me lesionei. Já estava com um contrato renovado na WNBA, eu ia para Phoenix, ia sair do Detroit Shock e ia para o Phoenix, jogar no Phoenix. Quanto tempo você ficou Eu fiquei... a recuperação total chegou a quase um ano, assim. Mas eu lembro que foi mais ou menos 8 meses para mim voltar à quadra. Sem poder fazer nada. E foi em algum jogo que aconteceu essa Foi um jogo na lesão? Itália. Foi um jogo na Itália. E aí eu quis operar no Brasil, vim pro Brasil. Então, demorou um pouco para mim vir pro Brasil. Aí chegou aqui, eu tive que fazer um fortalecimento antes da cirurgia, porque eu estava muito fraca. Passei por alguns médicos, até eu decidi que médico que eu faria a cirurgia. E aí eu fiquei... A parte difícil para mim foi quando eu saí da fisioterapia, porque eu ficava na fisioterapia o dia inteiro. E... querendo ou não, eu fiz numa universidade toda a minha reabilitação. Então, assim, tinha os pós-graduandos em ortopedia, tinha os alunos da graduação, todos eles me ajudavam muito, estavam sempre presentes comigo. Para eles era incrível estar tratando de uma medalhista olímpica. Aí, quando eu saí e eu encarei a realidade de voltar para a quadra, entendi que tinha muita coisa que eu não poderia fazer, que eu não faria mais, eu entendi que eu não faria, que eu nunca mais andaria. Certo. Quando eu coloquei o pé no chão depois da cirurgia. Aí eu entendi a dificuldade, o caminho que eu tinha que seguir de novo para reconquistar, né, todo o meu espaço no cenário Novamente. mundial. Até os movimentos básicos mesmo, era difícil para mim e eu estava acima do peso. Aonde foi a lesão? Eu estava na Itália. Aonde em você? Foi no joelho, no joelho esquerdo, LCA, ligamento cruzado anterior. Foi uma das lesões mais difíceis. Chave ali que não tem o que fazer. E sozinha, eu fui pegar uma bola saltando e eu tava com aquele tênis, as pessoas que são do esporte vão lembrar, é um tênis que chama choque. Então tinha uns choquinhos, na hora o choque, a molinha do choque, ela grudou no chão. Então, como ela grudou no chão, o meu pé grudou no chão e o meu joelho... O meu joelho deu uma engavetada, engavetou. Foi e voltou. Poxa vida, e você faz musculação, né? Muito, e era muito forte, muito nova, tinha 26 anos. Aí minha volta pro Brasil, minha reabilitação nessa universidade, que eu acho que na época era Unicid, e aí a volta pra quadra, quem eu busco? O doutor Eduardo. Doutor, quero voltar a jogar, preciso voltar a jogar, tô acima do peso, preciso de ajuda. Ele foi e me ajudou de novo. Assim,
Ele sempre foi muito presente, assim. Poxa vida, hein? É. E quais as lições, né, que o basquete trouxe para você, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal? Olha, eu acredito que em qualquer profissão, mas no esporte ele exige muito a questão de disciplina, né? Você precisa ter muita disciplina para poder chegar. E, consequentemente, para você conseguir ter disciplina, você precisa ter fé no que você está fazendo, né? Acreditar em todo aquele cronograma que você faz, que é feito pelo treinador, que você faz em casa, no seu treino individual, que é sono, alimentação. Se você não acreditar naquilo e não tiver disciplina em cima daquilo, é impossível chegar, né? Você não chega. E você falou que você teve até uma... Quando veio a sua lesão, foi que você teve uma disciplina com a sua vida financeira. É, porque eu era muito nova e tinha muita coisa nova. A Itália talvez era o terceiro, quarto país que eu estava jogando. Então eu tinha muitas curiosidades, gastava com coisas fúteis, né? Então eu aprendi a me controlar, aprendi a cozinhar. Olha Também, só. porque eu não cozinhava. Aí eu tinha a opção, ou eu comia no restaurante todo dia, que eu tinha o dinheiro, ou eu guardava aquele dinheiro e aprendia a cozinhar. Então eu aprendi a cozinhar, fazia minha dietinha. Eu já tinha 26 e 7 anos, eu era mais nova. Lá você morava com quem? A minha mãe chegou a morar um tempo comigo, Morou. na Itália. Mas Mas eu quando não, ficava era sozinha. Sozinha. E a gente sempre comia fora, no restaurante, o refeitório do clube, né? Então eu acabei não aprendendo. Eu não sei fazer nem trança. Minhas irmãs que trançam meu cabelo até hoje. Que é mais nova, todo mundo faz tudo. Com quantos anos que você já saiu assim de casa? Com 12. Com 12 Fui mesmo? morar no pensionato de freira com 12 anos em Sorocaba. Você morava com quem? Eu morava no pensionato de freira, Ah, tá, entendi. em Sorocaba. Então lá a gente tinha tudo, Tudo, né? né? Comida feita, Eu né? lembro que eu morava com as meninas da medicina. Então as meninas da medicina estudavam o dia inteiro, eu treinava o dia inteiro. Quando a gente chegava, estava tudo prontinho. Eu tinha todas as refeições, tinha tudo. Eu acho que tem ainda esse pensionato. Era muito bom. Nossa, que legal, hein? Uma história realmente, assim, longa, né? De muitos desafios também. E agora você está aposentada? Não. Ainda não? Não parou? Eu tô tentando, o Tá pessoal não tentando. deixa. Eu ainda sou atleta. O que acontece? Quando dessas minhas viagens, o último país que eu joguei foi a Croácia. Então eu voltei da Croácia em março do ano passado, mais ou menos. E eu voltei decidida a parar de jogar, mesmo, né? Inclusive, minha mãe me ligou, menina, vem embora pra casa, sua mãe daqui a pouco morre, você tá pelo mundo. Eu falei, mãe, na pandemia você não pegou uma gripe, você quer me enganar? Agora Morrer você não também morre, não. adianta, né? Vai morrer com 120, 140. Oh, meu Deus. Aí ela falou, tá bom, eu vou te falar a real. E ela é bem orgulhosa para ela assumir isso. Ela falou, olha, a mamãe chora todos os dias. Desde quando você sai de casa, aos 12 anos, todos os dias eu choro a sua ausência, volta para casa. Aí aquilo me impactou, assim, né? Eu falei, tá bom, mãe, eu vou voltar para casa, mas eu quero voltar em uma outra área. Eu não quero mais o esporte, porque é muito difícil. A falta de apoio é enorme. Ainda quando eu comecei, nos anos 90, o Brasil era campeão mundial, foi campeão mundial em 94. Medalha de prata nas Olimpíadas de Atlanta. Depois, a medalha que eu tenho, que é Sydney 2000, nós tínhamos muito apoio de estatais, né? Depois Sim. da privatização, isso foi um retrocesso para o esporte, foi muito difícil. Então, assim, hoje são poucos os apoios, são poucos os clubes, como o Corinthians, que resolve, tá bom, nós vamos apoiar o basquete feminino. Então, eu não queria mesmo, eu não queria voltar, tanto que hoje eu sou estudante de arquitetura do Mackenzie, e foi um acordo que eu fiz com a minha mãe. Eu volto ao Brasil, mas eu não volto nessa área. Só que eu fugindo do basquete, eu lembro que um amigo, um treinador meu, que foi treinador em São José, o Laranja ligou e falou, olha, Kelly, tem uma cidade de Caxias do Sul, eles precisam de um projeto e eles precisam muito de uma pessoa com a sua característica, com a sua desenvoltura, eles precisam de você. E eu tenho formação em gestão esportiva também, pela FGV. Que legal. Aí eu falei, mas eu não sei se não vou parar de jogar, eu estou em outra área. Ele falou, poxa, tenta, faz uma coisa online, faz algo híbrido. Se der certo, se aprovar o projeto, aí você decide, né?
Desculpa. Imagina. Aí os projetos deles foram aprovados. Ficaram super contentes e tal. Agora deu uma pausa pelos acontecimentos no Sul, né? E aí eu parei e pensei, falei, olha, eu acredito que de repente eu possa aprovar alguns projetos no meu instituto também, que tem. Eu vou levando os dois, claro. né? E aí eu entrei com 2 projetos no meu instituto também. E nesse intervalo entre arquitetura, Caxias do Sul, projetos, eu encontrei uma pessoa em Campinas, que não tinha nada a ver, estava lá com a possibilidade de fazer um projeto de um documentário dos atletas olímpicos, né, o ano olímpico. E eu contei para ele uma história sobre o Ituano. O Ituano é um time que está na liga também e que eu iniciei o projeto lá também. Falei para ele, o basquete feminino é muito importante para atrair os grandes investidores, porque eles investem pouco. O esporte hoje, com pouco investimento, tem muito retorno. A Starret, que é da Serrinha, que é de Itu, começou no basquete feminino de Itu, hoje está no futebol e o futebol masculino está super bem. Na Série A, jogando Paulista, está super bem. Então, talvez seja importante eu tentar um pouco mais. Aí ele falou, olha, é o seguinte, a minha chapa vai concorrer à presidência do Corinthians na próxima eleição. Aí eu levei um susto, falei, hã? Aí eu falei, então, a história está contada, você vai ouvir o meu projeto. Ele falou, então tá bom. Assim, eu não queria mais o basquete, não queria mais o esporte, por um pouco de frustração mesmo, mas não por ego, é por oportunidade, né? Sim. De querer estar no projeto, de querer estar trabalhando, seja como gestora, atleta, treinadora, de querer estar movimentando e colocando... E agora você pode continuar, né? Porque você tem as suas outras formações todas meio que ali no meio. Exatamente. Né? E você pode caminhar até por outros caminhos. E eu imagino realmente essa frustração, porque assim, nada é fácil, independente da caminhada, da trajetória. Às vezes a gente chega, a gente alcança, mas só a gente sabe o quanto foi doído, quanto, né? Claro, sempre vale a pena, mas chega uma hora que às vezes a gente realmente quer dar aquela descansada. Jamais a gente vai olhar com maus olhos para o que passou, né? Dizendo, não, é porque a gente não quero mais, porque acho que o que eu tinha que viver, eu já vivi aqui, essa fase passou, vamos para uma próxima, né? Porque na verdade a vivência que eu tinha em outros países é que eles valorizam muito o esporte, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, eles veem o esporte como ferramenta de transformação do país. Se você vê a minha história, eu, através do esporte, eu consegui, há muitos anos 90, que não tinha cota, que a faculdade era muito cara, eu consegui financiar a faculdade da minha mãe, dos meus irmãos. Olha então, só. assim, foi realmente um resgate para a minha família. Sim. Se você conseguir massificar isso, você ter isso em mente, e é isso que tem em mente os países de primeiro mundo, por isso que eles são de primeiro mundo também, Sim. né? Um dos motivos. Porque eles veem o esporte como ferramenta de transformação, é uma ferramenta socioeconômica, de evolução socioeconômica, e não só uma transformação de comportamento, entende? Só de tirar das drogas, Sim. não é só comportamental. Então, eu sinto falta disso, dessa cultura em várias modalidades. Apesar de a gente ter o futebol excepcional. Você morou, conheceu outras, né? Isso, então eu sentia, era uma frustração mesmo, de ver as minhas amigas de outros países bem-sucedidas e ainda no esporte, e eu ter que mudar de área para poder me sentir um pouco melhor, que é a arquitetura que eu amo muito também, que é algo que eu gosto muito. E como que funciona a questão da aposentadoria esportiva? Essa é uma curiosidade minha. Não tem. Tem idade? Não tem? Não. Como assim não? É um dos meus projetos também. O cara o jogador de futebol, com 20, sei lá, tantos anos de carreira, ou com 36 anos, o cara já se aposentou. Não Hoje, os campeões mundiais, campeões da Copa do Mundo, eles têm uma aposentadoria. E eles têm essa aposentadoria, mas os atletas olímpicos, os atletas amadores, não têm uma aposentadoria. Não existe uma aposentadoria. Enquanto, então, você está ali jogando, se dedicando àquela carreira, se você não fizer o seu pé de meia, esquece. Exatamente. Por isso que eu te falei da minha conscientização, né? E quando eu me lesionei, eu me conscientizei muito na questão financeira também, de entender que porque eu me vi no nada, sozinha e sem apoio de ninguém. A minha família, os meus irmãos ainda estudavam. Eles não estavam bem financeiramente como eles estão hoje. E você estava afastada e você não recebia nada por isso? Não.
Ninguém... Eu me lesionei e acabou ali. Eu tinha um contrato de mais um ano, mas o clube, como eu decidi vir para o Brasil e me recuperar aqui, o clube não cumpriu. Ah, puxa. Ele não cumpriu. E era assim, eu não suportava mais ficar longe de casa. Eu queria voltar e decidi voltar. Então, hoje é um dos meus projetos também, que eu tenho em mente, de poder fazer um projeto de lei, né, um adendo para uma aposentadoria para os atletas olímpicos, que favorece todo mundo, né? O atleta, por exemplo, tem muitos atletas que não contribuem. Sim. Pode contribuir e isso pode retornar ao longo do tempo. É um projeto importante que eu tenho em mente também. E qual foi a sua maior referência A minha maior referência como atleta? no basquete? Ou não sei, né? Pode ser alguma outra modalidade também? Olha, sem dúvida no masculino, Michael Jordan, né? Sempre foi excepcional. E eu sou de uma época que nós tínhamos nossas campeãs mundiais, né? Sim. Paula, Hortência. Eu lembro que eu tinha 16 anos e jogava em Campinas e chegou de paraquedas metade da seleção brasileira. Elas eram medalhistas de prata e campeãs mundiais e chegaram. Eu lembro de Cláudia Pastor, Adriana Santos, o treinador Barbosa, que logo veio ser o treinador da seleção brasileira. E eu treinava com a Rasa Mujanovic. Rasa Mujanovic na época ela era a melhor pivô do mundo. Uau! E eu era esparril de treino dela. Então, para mim, foi muito importante. Assim, o Brasil, ele trazia as melhores estrangeiras do mundo, era um dos países que melhor pagava. Então, assim, eu tenho uma escola excepcional. Eu tive espelhos, assim, no meu dia a dia mesmo. Kelly, foi muito bom ter conversado com você, conhecido um pouquinho da sua história, da sua trajetória, que, aliás, foi incrível, viu? Parabéns pela sua história de vida. Obrigada. Pelo projeto também. Por favor, deixe seus contatos para quem quiser conhecer e te seguir lá nas redes sociais. Olha, meu Instagram é Kelly do Basquete 15. Então, me sigam, por favor. E eu que agradeço todo o carinho de vocês. Parabéns pelo programa lindíssimo. O cenário lindíssimo, viu? Você também é lindíssima. Muito obrigada. Você também, muito obrigada de coração. Nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos daqui a pouco, gente, porque tem a nossa hora mais doce também no nosso programa. Não sai daí, hein?